Olá, boas-vindas a essa nossa análise profunda do material de hoje. Olha, hoje a gente vai mergulhar fundo numa exploração fascinante sobre como a inteligência artificial e os chamados feeds generativos estão literalmente remodelando a moralidade humana e a nossa própria direção existencial. As coisas estão acontecendo num ritmo frenético lá fora no mundo digital, né? E a nossa jornada de hoje vai refletir exatamente essa urgência. Vamos lá! Afinal, quem é que está fazendo as escolhas? A mente humana ou o algoritmo? Essa é aquela grande questão filosófica que já está plantada bem na nossa frente. Quando a tecnologia molda o nosso ambiente, antes mesmo da gente conseguir parar para refletir, a perda da autonomia humana na era digital deixa de ser roteiro de ficção científica e vira a nossa pura realidade diária. Então, vamos dar uma olhada no nosso roteiro de hoje para entender como vamos lidar com isso. A gente vai começar pela erosão digital do sentido, passar pela mecânica do niilismo passivo e aí explorar a resposta filosófica e psicológica. Depois, vamos falar sobre as virtudes para a era digital e fechar com o nosso horizonte para 2026. É uma rota super clara. A gente sai do diagnóstico desse problema e chega numa estrutura prática de cura. Bom, nossa primeira parada, a erosão digital do sentido. E vamos manter um ritmo acelerado aqui para refletir justamente a natureza esmagadora desse vazio digital moderno. É um lugar onde o nosso significado autêntico está sendo ativamente desgastado a cada segundo de navegação. Isso ilustra perfeitamente um contraste gritante. De um lado, a gente tinha os sistemas normativos tradicionais super baseados em critérios éticos e na busca pela verdade. Do outro, bom, tudo isso foi substituído por métricas, cliques e retenção. É como se a popularidade tivesse roubado o lugar da relevância moral. Isso bagunça tanto as coisas que fica quase impossível separar o que tem um valor profundo daquilo que é só um estímulo passageiro criado com o único objetivo de prender a nossa atenção. Dando uma olhada nesses sintomas do vazio digital, fica muito claro o sentimento de impotência moral que a gente vive hoje. A nossa experiência está totalmente fragmentada por esse excesso absurdo de estímulos. E o que acontece? A nossa capacidade de fazer uma escolha consciente acaba sendo contornada o tempo todo por esses ambientes hiperpersonalizados. Como o sistema prevê e induz o nosso comportamento, a nossa agência pessoal simplesmente despenca. Acaba virando um niilismo passivo, uma sensação de que nada mais tem peso moral de verdade. No fundo, não é mais só um problema de tecnologia, sabe? Virou uma crise psicológica profunda. O que nos leva direto para a nossa segunda sessão, a mecânica do niilismo passivo. Vamos continuar no pique aqui para entender como essa arquitetura moderna dos algoritmos é contínua e, francamente, inescapável. Vamos destrinchar como isso funciona na prática. Essa captura da nossa consciência não acontece na força bruta. Ela é sutil, feita em etapas lógicas e assustadoramente eficientes. Primeiro, o sistema antecipa as preferências. Depois, ele neutraliza qualquer surpresa real e aí substitui a exploração livre por uma repetição super otimizada. O objetivo final? Contornar a nossa escolha consciente. Ou seja, a nossa atenção é capturada com sucesso muito antes de a gente sequer começar a deliberar sobre o assunto. E o grande truque de toda essa arquitetura digital é justamente a ilusão de liberdade. As opções até parecem estar ali, abertas para a gente, mas esse design invisível reduz drasticamente o intervalo entre o impulso e a ação. O alvo é atingido antes da gente pensar. A gente acaba pulando aquela etapa essencial de avaliar as coisas. Nós apenas agimos e reagimos num ciclo sem fim, o que literalmente dissolve a experiência de sermos os verdadeiros autores morais das nossas próprias decisões. É muito louco pensar nisso. Agora, quando a gente compara um estado de sentido ativo com esse niilismo passivo, a nossa rendição moderna fica evidente. O detalhe super importante aqui é que esse niilismo passivo não é um ato de rebeldia contra o sistema. Pelo contrário, é um ato de pura desistência. Quando os nossos valores compartilhados perdem a credibilidade, a gente não está afirmando um sentido novo, a gente só está se adaptando a um sentido erodido, respondendo ao ambiente em vez de seguir uma direção interna. O propósito dá lugar ao fluxo contínuo. Mas, felizmente, tem uma saída. Chegamos na nossa terceira sessão, a resposta filosófica e psicológica. E aqui a gente precisa dar uma respirada, dar uma desacelerada no ritmo. Por quê? Porque para a ética sobreviver, a gente precisa recriar exatamente aquele espaço mental, aquele intervalo entre o impulso e a ação que a gente tinha perdido. A reflexão autêntica precisa de tempo para amadurecer. Então, o ponto crucial vem da psicologia, com a teoria das ações mentais de Galperin. Ela nos mostra exatamente o que é exigido para construir no nosso escudo cognitivo.
A nossa mente simplesmente não dá conta de sobreviver nesse caos contínuo dos algoritmos sem ter etapas internas superordenadas. O pensamento tem que ser resgatado e usado como um instrumento afiado para regulação consciente. É uma defesa estruturada, essencial para barrar de vez essa fragmentação digital. Só que uma estrutura sempre precisa de uma bússola, né? É aí que entra o conceito de amor ativo do Erich Fromm. E olha, vamos deixar claro, isso não é um romantismo barato de cartão de visitas, tá? Amar aqui é uma orientação ética, uma prática treinável de cuidado ativo. Quando a gente assume a responsabilidade e foca no bem comum, a gente cria um escudo vital contra a passividade e o isolamento que esse mundo hiperpersonalizado tenta impor. É assim que a gente devolve um peso moral de verdade para as nossas decisões. E o que é realmente incrível nessa parte da nossa exploração é como essas coisas se encaixam. Quando a gente junta a estrutura cognitiva do Galperin com o firme compromisso ético do Fromm, nasce uma antropologia da disciplina consciente. Uma coisa reforça a outra mutuamente. A nossa defesa deixa de ser só uma resistência pontual, sabe? Aquela coisa de hoje eu vou ficar longe do celular. E passa a ser um método contínuo incrivelmente poderoso de proteção contra a automação. Com esse alicerce robusto, a gente entra na quarta parte: virtudes para a era digital. Esse é o momento em que a teoria ganha vida e se converte em ações palpáveis e totalmente empoderadoras. Para a gente se proteger de verdade, é preciso construir um arsenal de virtudes contemporâneas. E essas 5 chaves não são ideais abstratos ou poéticos, são práticas essenciais que a gente pode e deve treinar. A gente precisa de autoconsciência crítica para sacar quando o nosso desejo está sendo capturado. Precisa de disciplina intencional para ordenar o foco, de amor ativo para agir com presença real, de coragem moral para bancar valores que não vão render curtidas imediatas e, claro, de perseverança consciente para manter essa bússola no longo prazo. São os verdadeiros músculos morais que a gente precisa exercitar. Mas quer saber? Para cultivar tudo isso, tem uma exigência incontornável: reorganizar a nossa vida mental. A gente tem que reduzir a exposição automática. E o mais fascinante de pensar é que o vazio moral não é o fim do mundo. Na verdade, ele funciona como uma tela em branco para nossa própria criação ética. Quando a gente recupera os intervalos de reflexão e estabelece limites voluntários para nós mesmos, nós passamos a desenhar ativamente as nossas fronteiras. É assim que a gente preserva a nossa autonomia. O que coroa nosso percurso na nossa sessão final, o horizonte para 2026. A nossa grande meta não é só sobreviver a essa tempestade de estímulos, mas virar o jogo de vez em direção ao florescimento da humanidade. 2026. Esse ano representa um marco crucial que está logo ali virando a esquina. O nosso grande desafio para os próximos anos transcende muito a simples sobrevivência na paisagem digital. A urgência máxima agora é proteger ferozmente a nossa própria capacidade humana de julgar, garantindo que o discernimento ético jamais, sob hipótese alguma, seja terceirizado para sistemas automatizados. E para fechar essa nossa análise, fica a convicção de que a liberdade moral está longe de ser um caso encerrado. Ela pode, com toda certeza, ser reativada através dessa intencionalidade disciplinada e do amor ativo que nós discutimos hoje. Todo esse cenário adverso é a faísca exata para a reconstrução de um propósito maior. A grande pergunta que encerra a nossa exploração é esta: a tecnologia vai acabar substituindo o juízo moral? Ou será que nós vamos agarrar as rédeas e usar essa crise para despertar uma nova era de intenção humana? Fica aí a reflexão.